Há um instante silencioso na vida de qualquer pessoa em que a própria consciência parece esbarrar em si mesma, como se algo invisível gritasse de dentro, pedindo atenção. Não é dramático, nem cinematográfico. Às vezes acontece enquanto você escova os dentes, enquanto dirige distraído, ou quando simplesmente senta na beira da cama, sem entender exatamente o que está sentindo. É uma espécie de fratura interna, um desalinhamento entre quem você se tornou por hábito e quem você sente que poderia ser se parasse de viver no modo automático. Esse tipo de percepção chega devagar, mas quando chega, dificilmente vai embora. Ela permanece rondando, cutucando, lembrando que a vida que você está vivendo talvez seja menor do que a vida que você imaginou quando ainda acreditava em suas próprias possibilidades. A maioria das pessoas não tem coragem de olhar direto para essa sensação. É mais fácil culpar o tempo, o cansaço, o trabalho, a rotina. É mais confortável continuar repetindo as mesmas reações, as mesmas desculpas, as mesmas versões de si que já se desgastaram, mas ainda servem como uma espécie de armadura. O curioso é que, mesmo sem perceber, essas pequenas armaduras vão pesando nos ombros, tornando-se tão familiares que a pessoa passa a acreditar que nasceu para carregá-las. Mas lá no fundo, mesmo quando é negado, existe um desejo quase infantil de reaprender a viver de um jeito mais leve, mais honesto, mais alinhado com a essência que ficou perdida em algum ponto do caminho. A transformação verdadeira a que muda a vida de dentro para fora não surge de grandes conquistas, e sim desse incômodo quase invisível que se instala na mente. Ela nasce quando você finalmente admite que algo não está funcionando do jeito que você gostaria. É nesse reconhecimento silencioso que a mudança começa. Não como uma explosão, mas como uma reorganização interna, uma espécie de reforma emocional que exige tempo, escuta e disposição para encarar cada canto escuro que você tentou ignorar por anos. Psicólogos descrevem esse processo de diversas maneiras, alguns falando sobre reconstrução de identidade, outros sobre desenvolvimento do eu, outros ainda sobre estados transitórios da consciência. Mas, independentemente da abordagem teórica, existe um ponto comum. Transformação é sempre uma conversa profunda entre o que você foi e o que você ainda tem chance de se tornar. É um debate silencioso entre hábitos antigos e novos caminhos possíveis. É um duelo entre o medo de perder o que você conhece e a curiosidade de descobrir o que ainda é desconhecido. A maior dificuldade é que ninguém se transforma quando está confortável. O cérebro humano, por natureza, luta para preservar o que é familiar, mesmo que esse familiar seja ruim, doloroso ou limitante. E isso acontece porque tudo que você repetiu suficiente crenças, comportamentos, ideias, medos, vira uma espécie de trilha no cérebro. Trilha essa que seu corpo reconhece como segurança. Por isso, quando você tenta mudar, a sua mente reage como se estivesse enfrentando algo perigoso. Não porque seja ruim, mas porque é novo. Transformação é, portanto, uma dança entre resistência e desejo. É quando você percebe que continuar como está já dói demais, mas mudar ainda assusta. Nesse espaço, nesse vazio entre o velho e o novo, surge a oportunidade real de reconstrução. Não é agradável, não é rápido, e muitas vezes parece que você está desaprendendo a ser quem sempre foi. Mas, na verdade, está abrindo espaço para um eu mais verdadeiro, mais consciente, mais alinhado com aquilo que sua intuição tenta dizer há anos. O mundo moderno tornou a mudança algo performático. As pessoas postam o antes e depois, exibem seus progressos, suas conquistas, suas supostas evoluções. Entretanto, a transformação legítima raramente é exibida. Ela acontece nos bastidores da mente, nos momentos de silêncio profundo, nas decisões que ninguém vê, nas escolhas pequenas que ninguém comenta. Ela não precisa de aplauso, precisa é de honestidade consigo mesmo, algo raro, desafiador e profundamente libertador. Quando você começa a perceber seus padrões emocionais, começa também a notar as raízes que sustentam aquilo que você repete sem pensar. De onde vem esse medo de tentar? Quem disse que você não é capaz? Por que você se trata com tanto rigor? Por que você aceita migalhas quando sabe que merece mais? Às vezes, as respostas estão em memórias antigas,
situações que você viveu sem ter maturidade emocional para processar. Outras vezes, estão em histórias que você herdou de pessoas que amava e nunca questionou. E quando essas histórias criam raízes, elas moldam a forma como você se enxerga. A verdadeira virada acontece quando você começa a questionar essas narrativas, não para destruí-las, mas para compreendê-las, porque consciência não quebra nada, ela ilumina. E uma vez que algo é iluminado, perde a força que tinha quando vivia escondido. A partir do momento em que você permite que a própria mente seja observada em sua complexidade, algo curioso acontece. Você começa a enxergar pequenas rachaduras na identidade que acreditava ser fixa. Não é que você deixe de ser quem era, é que percebe que pode ser mais. Percebe que sua identidade nunca foi estática, como uma fotografia congelada mas sim um organismo vivo, que cresce, se adapta, se expande e às vezes precisa desaprender antes de aprender de novo. Essa percepção é profunda, quase espiritual, mesmo sem precisar de religiosidade. É como se o próprio corpo soltasse um suspiro de alívio ao entender que não está condenado a repetir eternamente as versões antigas de si mesmo. Quando entramos nesse estado, muitos descrevem como se estivessem passando por uma espécie de travessia interior, uma travessia que não é feita no mundo externo, mas em territórios emocionais, lembranças, medos, desejos e possibilidades. E, como toda travessia, ela exige coragem. Não aquela coragem barulhenta, heróica, que vemos em filmes, mas a coragem silenciosa de quem decide olhar para dentro, mesmo sabendo que vai encontrar partes de si que evitou por anos. É nesse confronto íntimo que a mudança ganha força. O mais fascinante é que, enquanto você atravessa esse processo, sua mente começa a criar novas rotas, novas interpretações de si mesmo, novas expectativas, novos entendimentos sobre escolhas, comportamentos e emoções. E quanto mais você se permite sentir, questionar e reorganizar suas histórias internas, mais seu corpo responde, abrindo espaço para um novo tipo de estabilidade, não a estabilidade rígida do hábito automático, mas a estabilidade flexível de alguém que sabe se adaptar sem perder a si mesmo. Todo ser humano passa por fases em que se sente perdido. Não existe exceção. A diferença está no que cada pessoa faz com essa sensação. Alguns se distraem, tentando ignorar o desconforto. Outros se anestesiam, buscando alívio temporário. Mas há aqueles que escolhem o caminho mais difícil, o caminho de se ouvir. E nesse ato aparentemente simples, existe uma verdadeira revolução. Porque ouvir a si mesmo não é apenas notar pensamentos ou sentimentos. É traduzir sinais internos, interpretar padrões, reconhecer necessidades que foram reprimidas por tanto tempo que quase se tornaram invisíveis. Quando você começa a se escutar, descobre que muitas das suas dores não pedem solução, pedem reconhecimento, pedem espaço, pedem acolhimento. E quando esse acolhimento acontece, algo muda. A mente deixa de lutar contra si mesma e começa a trabalhar a seu favor. A resistência dá lugar à curiosidade. A confusão dá lugar à clareza. Você não se torna uma nova pessoa do dia para a noite, mas começa a agir como alguém que não precisa mais esconder quem é. Esse processo, entretanto, pode ser solitário. Não porque você está sozinho, mas porque poucas pessoas realmente entendem o que você está atravessando por. Nem sempre é possível colocar em palavra. Nem sempre é fácil explicar para alguém por que certas coisas perderam o sentido, ou por que outras começaram a importar tanto. E está tudo bem. Transformação não pede testemunho, ela pede verdade. E verdade é algo que nasce no silêncio. Ainda assim, existe um tipo de companhia que ajuda muito nesse processo. A companhia de histórias. Histórias de pessoas que também questionaram suas vidas, que também sentiram medo, que também deram passos em direção ao desconhecido. Histórias que funcionam como lanternas em noites escuras, lembrando que o caminho pode ser assustador, mas é possível. Talvez seja por isso que vídeos como este encontrem tanta gente, porque todo mundo está tentando voltar para si mesmo de algum jeito. E, aliás, se você está aqui até agora, mergulhando comigo nessa reflexão longa e profunda, é porque uma parte sua reconhece esse caminho. Uma parte sua entende que algo dentro de você está se reorganizando, mesmo que ainda não saiba como explicar. Então, eu quero te fazer um convite simples, sem clichês, sem formalidades, sem aquele tom robótico de "não esquece de se inscrever". Pense nisso.
Se este vídeo está te acompanhando num momento importante da sua história, permita que o nosso canal também acompanhe os próximos passos. Não como um pedido meu, mas como um gesto seu, um gesto de se manter próximo de conteúdos que falam com essa parte silenciosa da sua consciência. Se fizer sentido, inscreva-se, não por obrigação, mas pela sensação de que aqui existe um espaço seguro para sua mente respirar. E já que estamos nessa conversa tão íntima, eu gostaria de saber uma coisa. Qual foi a parte desse roteiro que te fez parar por um segundo e pensar em você? Se quiser, compartilhe nos comentários. Não para engajar, mas para que outras pessoas leiam e percebam que não estão sozinhas na própria travessia. Às vezes, uma frase sua pode ser a lanterna de alguém. A jornada interior continua, mesmo depois que você finalmente identifica o que precisa mudar. É aí que muitos acreditam que a parte difícil acabou, mas é exatamente o oposto, porque perceber é apenas o primeiro passo. Sustentar essa percepção no cotidiano é onde o verdadeiro trabalho começa. É como se você precisasse aprender a andar com um novo par de pernas emocionais, todas desajeitadas no início, tropeçando enquanto tentam encontrar um novo ritmo. Mas esse tropeço não é prova de incapacidade, é prova de reconstrução. A mente, quando entra nesse território desconhecido, tenta de todas as formas trazer você de volta ao padrão antigo. Ela usa memórias, sensações, desculpas, rotinas, até sensações físicas, tudo para restaurar aquilo que ela entende como seguro. É por isso que algumas pessoas dizem sentir uma força te puxando para trás. Não é espiritual, é neurológico, mas também é emocional. E é exatamente nesse atrito interno que o novo você começa a tomar forma. Pouco a pouco, você percebe que já não reage como antes. Percebe que algumas discussões que antes te consumiam já não fazem sentido, que alguns medos perderam intensidade, que algumas opiniões já não te prendem. E essa mudança é tão sutil que só percebemos quando olhamos para trás e pensamos: eu não sou mais aquela pessoa. E não é porque você mudou completamente, mas porque está se tornando alguém mais coerente consigo mesmo. Existem momentos em que o caminho se estreita e a confusão retorna. O famoso período de entre mundos, onde você ainda não está completamente firme na nova versão, mas também não cabe mais na antiga. É uma fase desconfortável, mas também uma das mais ricas, porque é onde você experimenta, ajusta, observa, descobre. É onde você percebe que o que chamava de identidade era, na verdade, um conjunto de hábitos emocionais. E hábitos, por mais rígidos que pareçam, sempre podem ser suavizados, transformados, atualizados. A transformação profunda não exige que você se torne alguém extraordinário. Ela exige que você se permita ser alguém verdadeiro, que você se permita sentir de forma honesta, pensar de forma consciente e escolher de forma intencional. Não perfeita, intencional. A vida não pede perfeição, pede presença. E presença é algo que você constrói quando se vê com clareza, sem máscaras, sem justificativa, sem o peso das expectativas alheias. À medida que você vai se reorganizando por dentro, nota que o mundo ao redor também começa a responder de maneira diferente. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina se afastam naturalmente, outras se aproximam. O que antes te irritava começa a perder força. O que antes te parecia impossível agora parece apenas um passo distante. A realidade externa se curva à realidade interna, não como mágica, mas como consequência. Porque quando você muda sua narrativa, muda também a forma como se posiciona no mundo. E quando seu posicionamento muda, suas oportunidades mudam junto. Existe um momento, entretanto, que poucos falam sobre. O momento em que você finalmente se sente em casa dentro de si mesmo. É um instante difícil de descrever, porque não é uma explosão emocional. É quase o contrário. É uma tranquilidade, uma espécie de agora sim. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você percebe que pode lidar com o que vier sem trair a si mesmo. É isso que muitos chamam de maturidade emocional. E ela não é barulhenta, é silenciosa, firme, consciente. Quando você chega nesse estado, descobre uma coisa importante. Transformação não tem fim. Ela não termina quando você se encontra. Ela se torna um companheiro constante, uma espécie de prática diária, uma escolha contínua de observar, ajustar, refletir e seguir em frente. É uma dança eterna entre o que você já aprendeu e o que ainda precisa aprender. E isso não é exaustivo,
é libertador, porque significa que sempre existe espaço para se tornar alguém mais alinhado com sua verdade. E se você chegou até aqui, caminhando comigo por esses 3.000 palavras, é porque existe dentro de você um pedaço que está despertando. Talvez seja pequeno, talvez seja sutil, mas ele está aí e merece ser cuidado. Por isso, antes de encerrar, eu quero te pedir algo, não como criador de conteúdo, mas como alguém que está falando com outra pessoa que também está tentando evoluir. Se este vídeo tocou alguma parte sua, se em algum momento você se reconheceu, então, considere se juntar à nossa comunidade de forma mais permanente. Clique para se inscrever, não como um gesto mecânico, mas como uma forma de dizer para si mesmo: eu quero continuar esse processo. Aqui, você não está sozinho. Aqui, sua história importa. E falando em história, eu quero muito conhecer a sua. Compartilhe nos comentários. O que você está vivendo agora? O que você aprendeu assistindo esse vídeo? Qual parte da sua jornada interior você sente que está começando a transformar? Não pense nisso como comentário. Pense como um registro do seu próprio processo, um capítulo da sua travessia. E quem sabe, alguém lendo a sua história encontre a luz que ainda não conseguiu encontrar sozinha. Eu agradeço profundamente por você ter ficado até aqui, de verdade. Que sua jornada seja leve, consciente e cheia de reencontros com quem você realmente é.